A gente vai começar agora mais um dos quadros que, para mim, resolvem e ajudam você em casa, que está passando por uma dificuldade, não consegue, por exemplo, está em Recife, precisa resolver um problema agora, o Celso não consegue ir lá de imediato, mas você manda uma pergunta para a gente e o Patrulha vai responder para te dar o caminho das pedras. A gente vai para o Patrulha. Você também pode fazer uma denúncia para a gente de outro estado. Nós vamos colocar a tua denúncia e vamos buscar o direito de resposta da empresa que está te lesando. E vamos tentar um acordo. Se não conseguirmos, ou alguém da Record vai fazer a matéria no local, ou eu vou até o local para resolver esse problema. E ajudar você a resolver. É o Patrulha Responde. Nós fomos para as ruas, ouvimos algumas pessoas. Por exemplo, na semana passada, foi um sucesso. Nossas redes sociais, muitas perguntas. O Celso recebeu muitas perguntas no perfil do Patrulha. Eu recebi no meu perfil pessoal de problemas relacionados a materiais escolares, a matrícula dos filhos. Essa semana nós fomos para as ruas e recebemos muita denúncia sobre problemas com viagens. Tanto para quem está saindo do período das férias e teve prejuízo com contratos não cumpridos aí, ou problemas encontrados ao longo do caminho, quanto para quem está se planejando, por exemplo, vem aí o feriado do Carnaval e quer viajar com segurança, sem dor de cabeça. Tem várias dúvidas que são muito interessantes, nós selecionamos algumas e vamos ver a primeira agora, podemos? Vamos lá, podemos. Solta aí. Solta aí. Fiz uma viagem nesse último feriado, teve várias paradas e nessas paradas, quando eu cheguei no meu destino, minha mala foi extraviada. E aí, Celso, a empresa tem que me ressarcir esse valor da minha mala extraviada? Subentendemos que é uma viagem de ônibus, uma aviação. Então, a legislação, o Código de Defesa do Consumidor vale para todo mundo, tá? Só que as agências têm regulações pertinentes. Então, a Agência de Transporte Terrestre, a NTT, tem as resoluções. Desde que as resoluções, né, que as portarias ou resoluções, não importa o nome, não firam o Código de Defesa do Consumidor, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Restituição de bagagem para você que foi viajar de ônibus. A legislação diz o seguinte: a resolução 6033 de 2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres diz o seguinte: se o dano é parcial na mala, paga R$ 810 de indenização. Se o dano é integral, R$ 2.700. Então, destruiu a mala, quebrou a mala, né? Ou sumiu alguma coisa da mala, ou a mala desapareceu, né? A agência determina esse pagamento. Só que o Código de Defesa do Consumidor vai além disso. Diz o seguinte, que o fornecedor de serviço, e no caso ele está fazendo transporte do passageiro de um lugar a outro, de um ponto a outro, então tem que pagar. Então o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que, independentemente da existência de culpa, não importa se alguém roubou a mala, se outro passageiro pegou a mala, se o motorista entregou errado a mala, não importa o que aconteceu, tem que indenizar. Então responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual é o defeito? Tem que transportar você de um lado para outro. Se quebrou o ônibus no meio do caminho, é um defeito. Se sumiu a mala, é um defeito na prestação de serviço. Se faltou água no banheiro, se é um ônibus que tem o toalete para você servir, tem uma falha na prestação de serviço e o consumidor tem o direito de ser indenizado. Okay? Quebrou, abriram sua mala, tudo isso está incluso nessa prestação de serviço. É uma falha na prestação, tem direito à indenização, correto? E aí eu aproveito para emendar aí a questão do transporte aéreo, né? Então, Celso, mas e o transporte aéreo? O transporte aéreo funciona igual. Só que no transporte aéreo, logo, ou também no transporte terrestre, é importante que se diga isso, logo quando você notar que tem alguma coisa errada, vai até o balcão da companhia aérea, vai até o balcão do transporte terrestre também, do ônibus, né? Ou com o motorista, e tem um formulário. Você preenche o formulário dizendo que houve um dano na prestação de serviço, a mala sumiu, a mala quebrou e a companhia aérea, também a companhia de ônibus, tem que te indenizar. Vale para os dois do mesmo jeito, ok? Daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto também, porque eu tenho uma pergunta bem curiosa com relação a essas malas de empresas aéreas, que antigamente veio com qualquer defeito, eles trocavam a mala. Hoje existe uma série de defeitos que, segundo eles,
dão direito à troca da mala, enquanto outros problemas gerados durante a viagem não geram esse resultado. Daqui a pouco a gente aborda isso, porque tem uma outra pergunta muito curiosa, gente, com relação à passagem, à troca. Comprei com antecedência, não comprei, preciso trocar a data. Solta aí. Vamos lá. Tem uma passagem de ônibus comprada para o Rio de Janeiro. Se eu precisar trocar para outra data, quanto tempo antes eu preciso avisar a empresa para não ter nenhum custo extra? Tem esse prazo, Celso? Tem o prazo. O ideal é você avisar até um dia antes. E aí essa passagem você pode mantê-la pelo período de 1 ano. Para o transporte terrestre, você tem essa condição, né? Se você avisar depois, 3 horas perto do transporte, você pode ser multado em 20% do valor. Antes do embarque. Então, 3 horas antes do embarque, ou 3 horas, ou 2 horas, ou 1 hora antes do embarque, você vai ser multado pela empresa e vai pagar uma multa de 20% sobre o valor da passagem. Se você avisar com um dia de antecedência, ou mais dias, meses de antecedência, não importa. Eles têm que cancelar a passagem do ônibus e vão te dar essa passagem, você pode remarcá-la pelo período de 1 ano a partir do momento em que você recebeu o bilhete. Comprei num preço mais baixo, Celso, vou remarcar, eles não, tem diferença de tarifa. Não pode cobrar diferença. Não tem diferença de tarifa. Até porque, se você for marcar para alguns meses, eles já receberam antecipado, eles estão trabalhando o seu dinheiro, estão fazendo lucro em cima do seu dinheiro sem a necessidade, né, de disponibilizar o serviço para alguém. Exatamente, disponibilizar o serviço. A gente tem mais uma pergunta, pode soltar. Celso, eu sou idosa, eu gostaria de saber se eu posso fazer de graça uma viagem interestadual. O que eu posso fazer? Boa pergunta. Muita sim, gente, você está acompanhando pode, a cidade, você sabe disso. O Estatuto do Idoso, né, e o decreto que regulamenta a viagem de idosos determina que 2 cadeiras no transporte de ônibus devem ser cedidas gratuitamente para os idosos. O que você tem que fazer? Tem que chegar 3 horas antes, né, para fazer como é que se diz? O pedido. Sacar o bilhete, né? Fazer o registro do pedido. Se for viagens mais longas, até 500 quilômetros, você tem que estar com 6 horas de antecedência fazendo o pedido do bilhete. Se for mais de 500 quilômetros, você tem que estar com 12 horas de antecedência fazendo o pedido do bilhete. Vamos supor que já tenha sido entregue os bilhetes, porque as pessoas foram com antecipação, pedir os bilhetes para as viagens. Você ainda tem outra solução, você tem o direito de 50% do valor da passagem. Então o idoso, ele pode pagar 50% desde que ele comprove que ele recebe até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos de rendimento, ele tem direito de pagar 50%, aí não tem quantidade. A lei não fala, pode ser o ônibus inteiro de idosos, que a lei não estabelece um limite para isso. De graça, 2 lugares por viagem, ok? E quando você pede a ida, você já pode pedir a volta também. Valeu? Aí o Celso falou agora há pouco sobre problemas com mala. E a próxima pergunta é justamente sobre mala extraviada. Tanto a aviação terrestre, que a gente acabou de explicar, quanto na aérea, Celso. Tem prazo, tem tempo, tem validade. A pergunta está pronta? Pode soltar. Vamos lá. Olá, Celso. Eu fiz uma viagem de avião e a minha mala foi extraviada. Ela me entregou 4 dias depois. Nesse período, eu tive gastos com roupas. Será que eu tenho direito à indenização? Sem dúvida nenhuma. É só você juntar as notas, então você junta a nota ou cupom fiscal, né, comprovando que você comprou aquelas roupas, mas deixa eu deixar bem claro que tem que ser no destino, não pode ser aonde você tem residência. Voltei de viagem, sumiu minha bagagem, mas eu moro naquela região, né? Então você tem opções de outras roupas, eles vão ter que te indenizar a mala, se ela não voltar, não aparecer, vão ter que te indenizar, mas você não tem direito a comprar alguma coisa e ter gastos. Agora, você saiu do seu destino, de onde você tem a sua residência, foi para viajar e a mala desapareceu e você comprou algumas roupas, pega o cupom fiscal, a nota fiscal, apresenta, faz o formulário na companhia aérea ou
na companhia terrestre também, e eles são obrigados a te indenizar. Até porque o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor também diz que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados a você, consumidor. E antes de mostrar a próxima reportagem, ainda nesse assunto, Celso, tem prazo para devolução desse dinheiro? Porque, por exemplo... 7 dias. 7 dias. 7 dias. Apresentei as notas. Tem prazo dias. também para apresentar as notas? 7 dias. Tanto para apresentar as notas quanto para receber o dinheiro? Não, para apresentar as notas não, mas a partir do momento que você preencheu o formulário e juntou as notas, você tem 7 dias para ser indenizado, a companhia aérea tem que fazer essa indenização. A gente vai continuar acompanhando. Canais abertos para o Patrulha Responde. Você está em qualquer lugar do Brasil acompanhando Patrulha do Consumidor agora. Pode mandar a sua pergunta para as nossas redes sociais, para a minha rede social, para a Patrulha do Consumidor. Nós vamos ler aqui enquanto respondemos com quem gravamos. A gente também responde a quem está mandando perguntas agora. Fechado.